Obrigada, professor, obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal, também pela presença nessa aula, nesse friozinho da noite, né? Como bem apresentado pela professora, eu me chamo Flávia, eu faço parte do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da Universidade, composta pela CPPI, Comissão Permanente de Propriedade Intelectual, e também o NIT. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Precisa apagar mais uma luz, tá bom assim? E a gente pode deixar desse formato, porque se a gente deixar a tela cheia, talvez fique ruim para a gente. Desse formato tá bom para vocês? Tá ok. Primeiro, né? Vou disponibilizar para vocês, tá? A gente faz um PDF, né, João? Está aqui comigo o João, é nosso colaborador lá, estagiário na área de comunicação. Pessoal, vocês já ouviram falar em propriedade intelectual? O que vocês conhecem sobre esse tema, assim, só para a gente começar um pouquinho, assim, entender o que vocês entendem quando falam em propriedade intelectual? Uhum. Alguma modalidade, mais especificamente, quando fala nesse tema? Não. Com vergonha? Um conhecimento produzido por alguém que pode ser passível de uma proteção, né? Sim, o conhecimento mesmo é um tipo de propriedade intelectual. E vocês já ouviram falar em marcas, já ouviram falar em patentes, novas plantas, novas cultivares. Tudo isso são modalidades de proteção intelectual que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês hoje, dentro desse tema, gestão da propriedade intelectual na UFV. Vou falar um pouco do que é propriedade intelectual, apresentar um pouco como isso ocorre na UFV e também o Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da instituição. O que é, então, uma propriedade intelectual, né? Bem no juridiquês, né? É toda a criação e expressão da atividade inventiva e criatividade, ou seja, refere-se aos tipos de propriedade que resultem da criação do ser humano. Então, se a gente falar aqui, pensar em propriedade intelectual, a gente vai ter que pensar em criação ou invenção, pensar numa atividade inventiva, não é algo que é meramente uma descoberta, um isolamento de micro-organismos, por exemplo, você apenas descobriu, você isolou o micro-organismo, você não criou e nem inventou, aquilo já estava na natureza. Você tem que ter uma criatividade e ele vai gerar, então, uma propriedade. E essa propriedade, a gente fala, e tem que estar ligada ao ser humano. Então, criações de inteligência artificial, de robô, a gente não consegue ter uma propriedade intelectual. Tá? Então, tem que ser uma criação do ser humano. Quando eu falo, então, em propriedade intelectual, eu vou falar de propriedade intelectual que é um patrimônio das empresas e também das universidades, das ICTs. Então, esse patrimônio, quando a gente fala em patrimônio tangível e intangível, quando eu tenho patrimônio tangível, a Coca-Cola tem a fábrica da Coca-Cola, os equipamentos da Coca-Cola, tudo isso infraestrutura, então é um patrimônio físico da Coca-Cola. Quando eu falo em patrimônios intangíveis, eu vou ter dentro do patrimônio intangível o capital intelectual. São as pessoas e a propriedade intelectual. São as marcas, as patentes, os registros. Então, é um bem que a gente fala que é um bem intangível, a gente não consegue tocar, mas é um bem que existe e é passível de proteção dentro do direito intelectual. Quais são as características de propriedade intelectual, né? A gente tem aqui, direito de uma pessoa sobre um bem incorpóreo e móvel. Então, ele não tem corpo e ele pode ser cedido. Ele é meu, mas eu posso passar para vocês. Então, o dono pode licenciar, pode ceder, pode doar esse bem. Então, ele não tem corpo, ele não é tocável e ele é móvel. Quando eu tenho uma proteção intelectual, ela é por determinado tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, dependendo dos países, das legislações, eu tenho uma patente no Brasil, por exemplo, vale 20 anos. Pode ser que em outros países ela vale um pouco mais ou um pouco menos. Envolve pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, uma pessoa física pode ser dono de uma patente, da mesma forma que uma universidade ou uma empresa que é uma pessoa jurídica também pode ser dono dessa patente. Essa propriedade intelectual ela vai conferir exclusividade para quem a detém.
tá? Então, a gente fala em monopólio por determinado período de tempo. Quem tem uma patente pode ter aquele mercado exclusivamente por determinado tempo. E é um direito regido por preceitos legais. Então, o Brasil, assim como vários outros países, são signatários de tratados internacionais relacionados à propriedade intelectual. São vários tratados relacionados a marcas, às patentes, às cultivares e também legislações nacionais. Nós temos a Lei de Inovação no Brasil, temos Lei de Propriedade Industrial, Lei de Programa de Computador, Lei de Direito Autoral. Então, existe um conjunto de legislações que vai nortear como que serão protegidos esses bens, né, internamente, nacionalmente. E onde que nós encontramos PI? Né? Então, eu trouxe aqui, a gente encontra PI em vários produtos e serviços e processos do dia a dia. Então, a gente tem propriedade intelectual em novas variedades de banana, num desenho de uma cadeira, né? Então é um novo design, nos artigos científicos, em maquinários, em vacinas, né? Nas marcas, eu trouxe aqui várias marcas, Coca-Cola, Google, Disney, entre outras. Trouxe uma amostra de queijo, então o queijo da canastra, ele pode ser protegido por propriedade intelectual, é uma indicação geográfica. Esse queijo aqui, Roquefort, ele é específico de uma região, então a gente também pode ter várias modalidades de indicações geográficas, que é uma dos tipos de propriedade intelectual existente. Vocês podem parar na hora que vocês quiserem, tá? Aí. No caso do queijo, exatamente nesse exemplo, quem tem a propriedade intelectual é o governo? Nesse caso, a pergunta da colega é se uma indicação geográfica de um queijo, exemplo, queijo da canastra, quem tem essa indicação geográfica? Quem é dono disso? É interessante a sua pergunta, porque é uma das modalidades em que é uma comunidade, é uma associação que é detetora desse bem, não é justamente uma pessoa. Então, se tem o pessoal da canastra ou do cerro, eles tiveram que se juntar, se unir numa associação e provar para o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que aquela região tinha umas características específicas para o leite daquele queijo. Então, assim, é uma associação de produtores. Então, tem queijo canastra. Então, não é especificamente de um produtor rural, e sim da região canastra, da região do cerro, e assim como de alguns queijos que vêm da Europa. Bom? Eu não sei se é uma coisa que eu vou falar depois, mas pelo que eu entendo, algumas propriedades intelectual depois de certo tempo viram patrimônio público. Então, deixa de ser protegido por lei. Uhum. Esse tempo é o mesmo para todos os tipos de propriedade intelectual, porque, por exemplo, o queijo, que é uma coisa assim que é mais histórica, por muito tempo, depois de um certo tempo ele vai parar de ser protegido? A pergunta do colega em relação ao prazo, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente dentro das modalidades, mas as propriedades intelectuais, sim, dependendo do tipo, elas são válidas por determinado tempo, igual eu disse a patente. A patente no Brasil, patente de invenção vale 20 anos, patente de modelo de utilidade vale 15 anos, cultivares vale 15 anos, diferente de um registro de indicação geográfica, que é o tipo do queijo, registro de marca. Esses registros eles podem ser renovados de tempos em tempos. Não me recordo o prazo exato de indicação geográfica, mas de marca está na minha mente. De 10 em 10 anos eu preciso falar, olha, governo, INPI, eu tenho interesse em continuar com esse registro. Então, ele pode perdurar uma vida inteira. Da mesma forma com as indicações geográficas. Enquanto aquela característica que deu ao queijo da canastra, ou queijo do cerro, uma característica de indicação geográfica, ele ainda vai perdurar com aquele selinho de indicação geográfica, mas de tempos em tempos isso tem que ser comprovado e solicitado ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, alguns casos, patente depois de 20 anos de uma determinada tecnologia, ela cai em domínio público. Aí as pessoas podem utilizar sem dever nada para o titular da patente. Se o próprio titular fazer uma melhoria nessa tecnologia, ele pode solicitar uma nova patente. E é justamente para isso também que esse sistema, vamos dizer assim, esse sistema existe, né? Para incentivar o desenvolvimento das tecnologias, para que uma tecnologia não fique só de uma forma sem ser melhorada. Mas sim, cai em domínio público depois de 20 anos, mas depende da modalidade. Claro?
O que eu trouxe nesse slide é para mostrar para vocês que são diferentes coisas, né? Quando eu falo assim, alguém chega lá no núcleo de inovação tecnológica e fala assim, eu descobri alguma coisa e quero patentear, eu descobri um micro-organismo e quero patentear. Não pode ter patente. Eu tenho uma ideia e quero fazer uma patente. Não, a ideia também não são patenteadas. Então, a gente tem diferentes conceitos aqui. Eu falo de descoberta, que é diferente de uma invenção, que é diferente de uma inovação. E aí eu vou trazer o conceito para vocês e falar um pouquinho dessas diferenças. Quando eu falo em descoberta, é o que eu disse lá do micro-organismo. Isolei o micro-organismo lá do soro de leite, lá do Laticínios viçosa. Então, a descoberta é a revelação de algo ou fenômeno até então ignorado, mas já existente na natureza, o qual é determinado através da capacidade de observação do homem e não pode ser protegida, a descoberta em si. Uma invenção é uma nova solução, é fruto da capacidade intelectual humana para um problema técnico, pode ser protegida, por exemplo, a patente. É o que eu trouxe lá, o que é uma propriedade intelectual. Tem que ter uma criação, tem que ter um ato inventivo, não é meramente uma observação da natureza. E a inovação é quando essa invenção, é a introdução no mercado com êxito de novos produtos, processos e serviços, métodos e sistemas. É a comercialização da invenção. Então, a gente, para falar assim, eu fiz uma patente, eu tenho uma inovação. Não, você pode ter uma patente, mas não necessariamente ela vai ser uma inovação. Para ela ser uma inovação, ela tem que estar realmente sendo consumida de alguma forma, tá? Tem que estar no mercado. Ô, João, eu acho que eu vou passar esse slide aqui, ele está fora de lugar. Esse aqui eu queria só trazer para vocês, só para exemplificar mesmo o que eu estou dizendo aqui em relação à invenção e descoberta. A descoberta é aqui, olha. Lactobacillus, o senhorzinho lá, o Kazei Shirota, lá no Japão, ele isolou o micro-organismo Lactobacillus, tá? E aí, isso foi uma descoberta, depois foi criado um método para manufaturar bebidas lácteas, contendo lactobacillus vivos. Isso aqui é a patente, tem uma patente depositada aqui, não está dando para ler muito bem aqui quando foi o ano do depósito, mas foi depositada uma patente de uma invenção de uma bebida láctea. E aqui a gente tem a inovação, é o Yakult, que é o produto do mercado. Então, não sei se vocês sabem, há pouco tempo atrás, eu não sei se é do tempo de vocês, mas a gente não achava outro leite fermentado no mercado, a gente só achava Yakult, porque existia a patente do Yakult. Caiu a patente do Yakult em domínio público, tem vários outros leites fermentados muito similares, mas de outras marcas. Mas muita gente ainda fala que vai comprar Yakult, que acostumou com a marca. Então, a importância da marca também, não só a patente em si, mas é importante ter a marca do produto até lá. Agora sim. Dentro dos tipos de propriedade intelectual, já falei para vocês alguma coisa, patente, marca, cultivar. Então, a gente tem algumas submodalidades de propriedade intelectual e aqui dentro alguns subtipos. Então, a API se divide em direito autoral, proteção sui generis e propriedade industrial. O direito autoral ele se divide ainda em direito de autor, direito conexo e programa de computador. Direito de autor é quando o próprio autor cria algo, Então, ele vai criar uma composição, uma letra de música. Então, eu tenho direito de autor. O direito conexo é quando um cantor vai executar aquela música. Então, direito conexo à música que foi criada. O programa de computador, como o que é protegido é o código-fonte, o código-fonte é um monte de letras e números. E aquilo ali que é protegido, é a forma literal que a gente fala do código, só aqueles comandos. Por isso que o programa de computador ele é considerado direito de autor. E não é protegido a funcionalidade de um programa. O que é protegido é a forma literal. A gente tem o mais conhecido do meio, assim, quando a gente fala assim, de propriedade industrial, o pessoal fala em marca, pensa em marca e patente. Então, a gente tem no ramo da propriedade industrial, a gente tem marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e segredo de negócio. Então, a marca, a gente comentou aqui, a marca da Coca-Cola, a marca da Yakult, da Google e várias outras. Essa marca, então, ela pode ser de produto, de serviço, pode ser tridimensional, pode ser olfativa em alguns países.
Tá? Então, tem várias modalidades. E ela é um registro e ela pode ser renovada de tempos em tempos. A patente ela vai se dividir em patente de invenção e patente de modelo de utilidade, vai depender muito do tipo do produto que eu quero ou do serviço. Desenho industrial, aquele desenho da cadeira que eu trouxe, um novo formato na cadeira, meramente estético. Eu não vou trazer uma nova funcionalidade. Eu posso proteger isso por desenho industrial. Indicação geográfica, a gente trouxe o exemplo do queijo, canastra, mas tem vários outros exemplos, né? Cachaças, vinhos, presunto, enfim, vários outros, pedras preciosas, né? Para sair um pouco, mármore também, para sair um pouco da área de alimentos. E segredo de negócio é pensar na fórmula da Coca-Cola, que é o mais famoso, né? Todo mundo fala, a Coca-Cola não tem patente, ela manteve isso em segredo e ainda está em segredo até hoje. Então, além dela ter a marca muito forte, ela consegue manter a fórmula em segredo. Não existe uma patente da Coca-Cola disponível aí nos bancos de patente mundial. Eu posso ter um produto, então, com várias proteções. É o exemplo do Yakult. O Yakult estava lá com a marca e também com a patente. Então, a gente pode ter um produto A com marca, patente, desenho industrial. Eu posso proteger um produto B com marca, patente, segredo de negócio. Então, vai depender da estratégia, tanto da empresa quanto da universidade, da ICT, do titular, da pessoa física, que é dono da patente. Ele pode pensar numa estratégia de como que vai ser bom proteger aquele produto ou aquele serviço e em qual modalidade. E aí a gente pensa, por que deve se proteger o conhecimento gerado na UFV? Né? E aí eu já trouxe aqui, ó, quem não registra não é dono. E quem registra pode não ser dono de fato, mas dono de direito. O que é isso, né? A gente traz isso para mostrar para vocês que a patente, a propriedade intelectual, ela tem que ser protegida e solicitada logo de início. Porque se a gente publica antecipadamente, alguém pode fazer esse pedido de proteção e aí quem pede a proteção é que é dono. Não adianta eu falar, eu tenho protocolo, eu tenho artigo científico, eu tenho isso falando que eu já estava trabalhando, mas na verdade vale quem solicita a proteção. Então, por isso que é importante realmente a gente pensar nessas questões antes da publicação antecipada. Dentro da importância da proteção, tanto para o UFV quanto para os estudantes, né? Por que é importante? Olha, a proteção intelectual ela vai conferir, né, um direito de propriedade, então a gente pode falar que é dono de uma tecnologia e também ter uma exclusividade daquela tecnologia em determinado mercado. Ela vai posicionar fortemente esse produto no mercado, né? Então, quanto mais patente tiver, mais marcas tiver, bem marca conhecida, pode ficar melhor posicionada frente ao mercado comercial. Essa proteção ela vai impedir que terceiros reproduzam ou imitem uma marca. A gente tem um caso aqui da marca da Boca Viçosa, né, que era a Boca do Forno e teve que trocar o nome da marca. Não sei se vocês conhecem esse caso, né? Antigamente, para mim ainda é Boca Viçosa, né? Porque a gente é Boca do Forno. E aí a gente acostuma, mas assim, teve um problema aí com a marca, que é a Boca do Forno, de Juiz de Fora, não, de Belo Horizonte, já existia essa marca, e aí, anos aqui da marca de Viçosa teve que trocar justamente porque estava imitando uma marca que não era da empresa aqui de Viçosa. Então, isso é importante também, e houve um caso concreto muito próximo nosso, né? Existem outros também. Essa proteção, ela vai conferir, possibilitar que o titular, né, quem é dono, consiga receber lucro, né, receba royalties pela exploração desse conhecimento, pela exploração dessa tecnologia. E também a proteção garante ao titular o direito de obter indenização caso haja uma exploração indevida desse objeto protegido. E, além disso, não é o fim, mas ela também melhora o currículo, né? Então, a gente já tem hoje plataformas do CNPq, Lattes, que já tem lá o lugarzinho para você colocar se você tem patente, se você tem cultivar. Então, isso vai melhorando também o currículo dos pesquisadores. No caso, por exemplo, de uma empresa, então, uma patente em relação a uma cor, igual eu já vi que tem, por exemplo, a cor da letra
do Disney, também da cor rosa da Barbie. Esses tipos de coisas, eles dão proteção por causa da posição como é a forma de estar sim? Na verdade, é uma modalidade, a colega pergunta sobre patente de cor. E, na verdade, a proteção é o trade dress que eles falam, sabe? É o todo, assim. Então, não é patente, tá? A gente não vai conseguir patente de marca. O direito da proteção é sobre o visual, é sobre o conjunto de informações que pode levar o consumidor a ficar induzido a comprar algo achando que é da Tiffany ou de outra marca. Então, nesse caso, é uma modalidade trade dress, e isso, a utilização indevida, na verdade, vai ficar dentro de um ramo do direito que seria a concorrência desleal. Então, se alguém utilizar dessa forma, pode entrar na justiça, brigar na justiça por concorrência desleal, mas não é um tipo de patente, tá? É um tipo, sim, de propriedade intelectual. No caso da Pantone, por exemplo, que você não pode usar as cores deles. Eu acredito que esse colega pergunta da Pantone, que ele protegeu a marca Pantone. Ele protege a marca Pantone e toda a coleção de números que estão ali dentro, né? Cada uma das cores tem um número específico, uma combinação específica, e aí ele consegue chegar naquela proteção, mas não necessariamente uma patente, tá? Mas existe a possibilidade, sim. Como eu disse, lá fora, nos outros países, existe a possibilidade de uma variação de tipos de marcas que no Brasil não permite. Então, assim, marcas sonoras, então o barulhinho plim-plim da Globo. Em alguns países é possível você pedir a proteção da marca, o registro da marca, marca olfativa, às vezes o Chanel número 5, muito famoso. Então, existem alguns países que é possível você pedir o registro da marca. No Brasil, a gente ainda não tem essas modalidades, tá? Mas é possível, sim, em outros países. Okay? Ainda, né, dentro da importância da proteção para o UFV e para os pesquisadores, a gente tem tecnologias da UFV podem ser licenciadas, a gente vai falar um pouquinho sobre licença de patente daqui a pouco. A proteção aumenta as chances de empresas fazerem investimento na tecnologia, então os pesquisadores conseguem angariar recursos em prol das pesquisas, né, que são desenvolvidas nos seus laboratórios. Possibilita a criação de empreendimentos bem-sucedidos. Eu vou trazer alguns casos de empresas, né, spin-offs criadas a partir de tecnologias da instituição. A proteção intelectual é um instrumento para evitar a apropriação não autorizada do conhecimento da universidade por terceiros. Aqui é interessante que algumas pessoas pensam assim, mas se eu estou falando de um bem público, se eu estou falando de uma verba pública, por que eu vou proteger esse bem? Não é para ser de direito, não é para ser ampliado e deixado em domínio público para que todos possam utilizar, mas, na verdade, o que eu disse antes lá, quem não registra, quem não protege, não é dono. Se a gente publica um artigo, uma tecnologia muito interessante, achando que todo mundo vai poder utilizar livremente, uma empresa ou um terceiro interessado pode utilizar aquelas informações, fazer uma patente e aí cobrar de todo mundo. Então, o ideal é que a gente faça a proteção e, se necessário for, e se for de interesse da instituição, a gente pode disponibilizar isso, fazer um licenciamento não oneroso, licenciamento gratuito. E a proteção ela pode garantir uma receita adicional para as pesquisas desenvolvidas na instituição. Sobre propriedade intelectual, mais ou menos, vocês começaram a entender um pouco mais? Então tá. Em relação à publicação ou uma pesquisa aberta, né? Se isso aconteceu, depois disso, o pesquisador se interessou ou teve essa informação de que aquele processo poderia ser passível de proteção. Ainda assim, seria possível após a publicação? Tá. A dúvida da professora Séries é em relação à publicação antecipada de tecnologias, né? Então, alguém fez uma defesa de tese, estava com
com a banca aberta. Outros casos, né, publicação antecipada em artigos. A gente não recomenda que se faça isso, porque justamente se publicar num artigo científico, alguém pode interessado, e só faltava muito isso aqui no insight para conseguir proteger e protege na nossa frente, e aí a publicação seria uma anterioridade à nossa patente, mas de toda forma existe um dispositivo na lei nossa que chama período de graça. Então, quando o próprio interessado, então, a própria UFV, com seus pesquisadores, publica antecipadamente, a gente tem até 1 ano para fazer o pedido da patente. Até 1 ano. Então, tem um artigo, um resumo que foi publicado num congresso em julho do ano passado. A gente tem até julho desse ano para correr e fazer o pedido. Mas isso vale para o Brasil. Então, a patente, para ela ter validade em vários territórios, eu tenho que solicitar a patente em vários territórios. Então, eu estou falando de Brasil, para solicitar a patente no Brasil, eu tenho esse período de graça. Nos Estados Unidos, me parece que esse período de graça são 6 meses. Tá? E tem alguns países, eu acho, na Europa, que nem aceitam um período de graça. Então, vai depender muito do interesse. Pode restringir o seu mercado, e a gente acabar ficando só com o mercado brasileiro, ou, às vezes, a gente até perder por causa se alguém fez primeiro o depósito, e aí nesse 1 ano a gente tenta trabalhar na melhoria e faz o depósito, mas se alguém faz o depósito primeiro para servir de anterioridade. Por isso não é recomendado. Mas, de todo modo, se acontecer, isso for uma coisa muito interessante, a gente pode, sim, dentro de 1 ano, ainda solicitar a patente. Bom. Você falou na questão de solicitar a patente, por exemplo, no Brasil. No caso do produto ser patenteado só, que não vai publicar isso, alguém pode pegar a patente e patentear lá. Patentear lá, não. A colega está perguntando a territorialidade dos pedidos de patente. A patente vale no território em que ela é solicitada e por um tempo determinado. Então, se eu quero a patente no Brasil, eu solicito no Brasil. Se eu tenho interesse no mercado dos Estados Unidos, eu peço a patente lá no mercado dos Estados Unidos. Vamos imaginar que eu não tenho recurso, que é a nossa realidade da UFV. A gente vai pedir só no Brasil. E aí, se a gente tiver um parceiro interessado, a gente vai pedir lá nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, depende, né? Depende do interesse e de quanto a gente pode custear esses pedidos lá fora. A patente vale no Brasil, impede que outros façam patente da mesma tecnologia lá fora. Porque a novidade, a gente fala assim, a novidade da patente ela é absoluta, ela é mundial. Então, se já tem uma patente no Brasil, essa mesma patente, essa mesma tecnologia não pode ser patenteada por outro nos Estados Unidos. Mas quem comercializa nos Estados Unidos não deve patente para mim, não deve royalties para o Brasil. Então, se eu tenho patente no Brasil, eu vou receber royalties, só tenho direito nesse território. Se alguém chega aqui e fala, lá no Brasil, quero ver o que eles têm, do Banco de Patentes do Brasil e INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa tecnologia é interessante, vou ver se tem patente aqui no meu país, Estados Unidos. Não tem, então eu posso manufaturar esse produto, vender aqui e não devo nada para o titular lá no Brasil. Da mesma forma para a gente. Então, a gente pode, um dispositivo legal que as empresas podem fazer e falar assim, eu quero ver se esse produto tem ou se não tem patente, se tem patente no Brasil, se não tem patente no Brasil e eu tenho interesse só comercializar no Brasil, eu posso fazer isso livremente. Mas então, o dono da patente, ele só registrou a patente no país, mas os outros países não podem registrar patentes nessa tecnologia. Mas o dono da patente pode registrar quando ele quiser a patente nesse outro país? Não pode. O colega pergunta quanto tempo a gente tem depois de patente no Brasil, fazer patente também em outros países, né? Uma primeira patente, vamos dizer assim. Tem um tratado de cooperação de patentes que chama PCT. E quando eu entro com um pedido de patente via PCT, eu tenho até 18 meses do primeiro pedido para falar que eu quero fazer um pedido internacional. Então, vamos imaginar, eu faço patente no Brasil. Aí eu falo para o PCT, que a gente fala lá em Genebra, que é lá na Suíça, e fala assim, olha, eu tenho interesse em fazer essa patente em outros países, então eu faço depósito no PCT também. Depois de 18 meses, eu vou começar a verificar quais os países que realmente eu vou depositar a patente, e aí, até 30 meses do primeiro depósito, eu já tenho que ter falado. Eu quero a patente nos Estados Unidos, eu quero a patente na Espanha, eu quero a patente em Portugal e quero a patente no Japão. Acabou. Passou esse prazo, eu também não posso fazer mais em outros países.
Tá? Então, eu posso, desde que eu tenha entrado nesse dispositivo, que é o PCT, mas eu tenho no máximo 30 meses para falar em quais países que eu quero essa patente. Tá? Existe algum país que não respeita esse tratado? Existe, o colega pergunta se tem alguns países que não são signatários do PCT. Existe sim, a Argentina mesmo não é um signatário do PCT. Então, quando a gente faz um pedido de patente aqui via PCT, a gente tem que verificar se aquele país é signatário, se não, aí tem que fazer o pedido diretamente no país, que a gente fala usando a prioridade unionista, que é um outro tipo de direito, mas existem sim. Por exemplo, há algum país que poderia, tipo assim, dentro desse país que não é signatário, a pessoa poderia patentear a tecnologia. Assim, por exemplo, muitas coisas acontecem na China, né? Porque a China não respeita o tratado dos países. E aí, infelizmente, da China, realmente, a gente não vai conseguir cobrar, eles não respeitam. Se eles não são signatários, eles não vão respeitar essa ordem que é harmônica, né, entre os países. E aí, realmente, não tem como a gente cobrar de uma patente, se eu deposito lá a patente na China. Mas se eles não vão pagar, eles não são signatários desse tratado, vai dar uma briga política e tal, mas assim, realmente é mais complicado. Coisa funciona para direito autoral? O direito autoral é um outro. A colega pergunta sobre o direito autoral. O direito autoral ele é um outro tipo de tratado, tá? Me parece que é Berna e tem também um tratado mundial. Mas aí vai depender muito dos países que são desse tratado. E é diferente, por exemplo, o direito autoral ele vale por 70 anos após a morte do autor. Então, assim, livro de Monteiro Lobato agora que caiu em domínio público. Então, depois de 70 anos é que perdura. Então, vai depender muito da modalidade. E aí também existem tratados mundiais, e aí são alguns países, a maioria dos países são dentro desse tratado, mas tem alguns que são distintos. Existe uma autora brasileira que teve a história dela, várias partes da história plagiada por uma série na Netflix, que foi produzida acho que na Alemanha. E aí eu fico curiosa em saber como que foi esse processo, né? Tipo, se ela teve a patente no Brasil, como que patente não, direito autoral no Brasil, como que vai proceder lá? Não, mas a colega contando o caso, né, de uma autora brasileira que foi plagiada numa série da Netflix. Foi uma empresa alemã? E nesse caso tem que verificar mesmo se existe essa harmonia dos países dentro do mesmo tratado e vai para uma coisa mais diplomática, tá? Mas existe sim a possibilidade de se estiverem dentro do mesmo tratado e aí precisar ter esse respeito. Mas pelo menos ela tendo feito a registro Brasil já é uma... Sim, e na verdade o direito autoral, a gente fala que ele nasce com a obra. Então, a partir do momento que você fez, você tem a obra. Ela assim, se você fez uma música e redigiu essa letra e mandou uma carta para você mesma, já era o suficiente para provar que você fez. Se você cantalorou uma poesia, dissertou e aí você gravou, já é o suficiente como prova. Mas o ideal é que tenha, sim, o registro na Biblioteca Nacional, no caso de livros. Porque aí, para questões judiciais, uma briga na justiça, fica mais fácil comprovar de quem é a autoria. Tá? Mas é uma das modalidades do direito autoral que não há necessidade de solicitar registro. Você pode simplesmente mandar um e-mail para você mesma, comprovando data e hora que isso é válido para fins de proteção. Só assinar no reserva. Então, mas aí você precisa comprovar que a assinatura, que aquele documento é válido, a assinatura é válida. Tá? Então, quando você manda um e-mail, fica a data certa, né? Vamos dizer assim, tudo mais gravado. Correio também, né? Você tem uma possibilidade de conferência, né? Daquele documento. Mas nesses casos de direito autorais, a senhora citou a obra do Lobato que perdeu. Por exemplo, tem alguns livros de faculdade e alguns livros que são para vestibular. Uhum. Como professor, eu poderia pegar e falar assim, esse livro está muito complexo, vou fazer uma versão só para usar o livro sem incluir uma lei, ou sem incluir uma lei.
Olha, se você modificar, fazer a adaptação da obra, você precisa o colega pergunta de adaptações em obras que são muito complexas e fazer uma tradução, né, numa linguagem mais didática. Se você fizer a adaptação, você precisa, sim, da autorização do autor. Para fins didáticos, você pode utilizar aquela obra, tá? Mas para você modificar essa obra, você precisa da autorização. Mesmo que seja didático, lucrativo. Sim. Só para distribuir esse texto. Se você vai modificar, sim, você está infringindo o direito moral. Quando você fala o direito autoral, ele se divide em direito patrimonial e direito moral. Então, quando você fala que é para fins didáticos, você pode até estar não infringindo o direito de patrimônio. Não é seu interesse comercializar, mas você vai estar infringindo o direito moral da pessoa, no sentido, talvez, de falar, olha, você não é tão didático. Eu preciso melhorar isso, né? E às vezes não era aquela forma que ele queria. Você precisa, sim, da autorização. Aí entra aquele direito conexo. Direito conexo, na verdade, é quando você vai reproduzir uma canção. Por exemplo, o Peninha, ele escreve uma canção e aí o Caetano Veloso vai e canta a música do Peninha. Então, a música do Peninha, ele é o autor, ele tem o direito autoral. A forma que o Caetano Veloso canta, a forma que a Ivete canta, tem um jeito muito próprio deles. Então, isso é uma forma de direito conexo àquela música. Eu vou falar um pouquinho do NIT para vocês. O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da Universidade Federal de Viçosa, lá onde que a gente trabalha, eu e o João. O NIT, então, ele nasce como uma Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. Essa comissão permanente, ela nasceu lá em 1999, tá? E essa CPPI, ela é composta por 6 professores, indicados pelo Conselho Técnico de Pesquisa, que é um conselho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E os membros dessa comissão se dedicam parcialmente às atividades lá do NIT, né? A não ser a nossa presidente, que fica com mais frequência, os outros membros, eles vão esporadicamente, quando essa comissão ela é convocada, e aí para a gente tratar de assuntos diversos da instituição, seja relacionados à proteção, seja relacionados à transferência ou parcerias. Essa aqui hoje é a nossa comissão de professores, a nossa presidente é a professora Andréia Ribon, vocês conhecem? Sim, lá? Eu me chamo Alan? Não. A nossa presidente, eu acho que vocês conhecem, também o Bressan do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, então acho que a maioria das pessoas deve conhecer. O Rodrigo Gava, hoje já foi nosso presidente também, hoje ele é membro e é o diretor da FUNARB, ele é do Departamento de Administração. O professor Leandro Graças, do Departamento de Fitotecnia, ele é um inventor de uma das tecnologias, que é um caso de sucesso da UFV, vou trazer para vocês já já. E o professor Rodrigo Lima, do Departamento de Agronomia, ele tem expertise na área de cultivares, né, cultivar de milho, ele é melhorista de milho. E o professor Antônio Brunozzi, que também é do Departamento de Administração e Contabilidade, e ele traz expertise na área de valoração de tecnologias, né, para a gente saber o quanto custa as nossas propriedades intelectuais. O NIT, então, ele foi criado legalmente, né, por uma lei, a Lei de Inovação, que é de 2004. Então, eu trouxe para vocês lá que a gente tem uma comissão de professores de propriedade intelectual formada em 99. Em 2004, uma lei nacional fala, olha, toda a ICT, que é a Instituição de Ciência e Tecnologia que a gente se enquadra, como CT, a UFV, deve ter um núcleo de inovação tecnológica. Então, a gente já tinha essa comissão formada, então ficou entendido que a CPPI passaria a abarcar esse NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, o NIT, legalmente, pela Lei de Inovação, é uma estrutura instituída por uma ou mais instituições de ciência e tecnologia, com ou sem personalidade jurídica própria, quer dizer, eu posso ter um CNPJ da UFV e um CNPJ do NIT. No nosso caso, a gente tem o CNPJ da UFV, que tenha por finalidade a gestão da política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na lei. Essa lei aqui é o marco legal de inovação. Então, ele traz algumas modificações na lei de 2004. Então, essa redação aqui é a redação dada pelo novo marco legal, que é de 2016. Um pouquinho da nossa história aqui, numa linha do tempo.
A CPPI, então, é instituída em 99, em 2004 a gente tem a Lei de Inovação, e aí aqui fala do NIT e das suas competências. Em 2010, nesse intervalo aqui, a gente tem várias resoluções já na UFV, resoluções internas para tratar de propriedade intelectual. Em 2010, a gente tem uma modificação nas normas da UFV, e aqui a gente vai falar principalmente do NIT, né, da CPPI enquanto NIT, porque aqui é criada a figura de NIT. Em 2010 é a primeira resolução que a gente altera relacionada à propriedade intelectual e inovação na instituição. Então, é a primeira vez que aparece NIT aqui. E essa lei de 2010, ela é praticamente uma internalização do que traz a lei de 2004, então é a nossa resolução interna. Em 2011, a gente cria uma norma na UFV para incentivar as pessoas a fazerem patente, protegerem as suas tecnologias, porque existe aí uma pressão, né, para publicação, então achou-se por bem incentivar internamente as patentes. Vamos fazer patente, vamos registrar programa de computador, vamos registrar cultivar, proteger cultivar, e aí com isso a gente melhora o currículo também, né? Nós temos hoje essa normativa para fins de concurso interno, por exemplo, de progressão de professores. Um pedido de patente vale 3 pontos. E isso quer dizer a mesma coisa que um artigo numa revista bem qualificada, acho que equalizar. Então, isso é equiparado, justamente para incentivar as pessoas a solicitarem as proteções antes de solicitar a patente, antes de publicar. 2015, a gente tem algumas normas relacionadas à propriedade intelectual, principalmente em relação à gestão dos recursos e também em relação a poder compartilhar os laboratórios da universidade com quem tiver interesse. Vou falar um pouquinho dos tipos de processo possíveis, né? Mas as empresas não precisam, se não quiser comprar um equipamento caro, de ponta, e sabe que aqui na UFV tem, ele pode alugar por um tempo esse equipamento. Então, eles podem pagar para a UFV uma taxa e utilizar por determinado período de tempo esse equipamento. Tá? Então, a gente pode compartilhar laboratórios, infraestruturas e equipamentos da instituição. Como exemplo, a gente tem casa de vegetação alugada, vamos dizer assim, compartilhada, e também equipamentos de ponta em laboratórios do Bioagro, também compartilhado com empresas. 2016 veio o marco legal, que eu trouxe para vocês lá. Esse marco legal, ele modificou 9 leis, além da lei de inovação. Ele modificou desde a Constituição Federal, colocando a palavrinha inovação, porque sempre na Constituição de 88 fala-se em ciência e tecnologia, e depois de 2018 a gente sempre vai ver ciência, tecnologia e inovação. Modificou também a lei do servidor público, né, que faz a legislação em relação ao dedicação exclusiva dos professores, enfim, várias legislações, inclusive a lei de 2004. Em virtude do novo marco legal, em 2018, aqui na UFV, a gente trabalha, então, novamente a política de inovação da UFV. Então, a gente tem uma política de inovação da UFV publicada em 2018 e atualizada de acordo com o marco legal, e agora, em 2023, a gente ainda vem trabalhando na atualização das normativas internas para melhor adequar as novidades aí do marco legal. Qual que é a nossa competência, né, enquanto núcleo de inovação tecnológica? São muitas competências pelo marco legal, a gente tem lá na lei de inovação, eu acho que 16 competências mínimas, mas assim, no frigir dos ovos, que seria a competência do NIT? Assessorar a proteção e o registro da propriedade intelectual, promover e estimular a interação entre a UFV e as empresas, e negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia frutos da UFV, né, oriundas da UFV. Dentro desse eixo aí de propriedade intelectual, a gente trouxe esse gráfico com os indicadores do NIT. A gente tem aqui, não ficou muito bom para vocês verem, né? Mas a gente tem pedidos de marca concedida, marca registrada, na verdade, pedido de marca e marca registrada, patente nacional depositada, depósito de patente internacional e assim vai. E aqui a gente tem o nosso somatório, né? A nossa progressão aí, desde a criação
desde o ano 99 até o ano passado. Tá? Então, para falar de propriedade intelectual, é interessante que a gente traga para vocês os nossos números, né? Os nossos indicadores. E aí, gente, dentro de propriedade intelectual, mais uma vez, né? Eu trouxe uma chamadinha para vocês aqui. Você sabia que a sua pesquisa na UFV pode ser melhor direcionada por meio de uma pesquisa prévia nos projetos do Banco de Patentes? Estima-se que existem mais de 70 milhões de documentos de patentes publicados no mundo, sendo importante observar que cerca de 2/3 das informações técnicas reveladas em patentes não são publicadas em nenhum outro lugar. Então, assim, quando vocês forem fazer revisão bibliográfica dos artigos de vocês, procurem não só nos artigos científicos. Se vocês querem realmente fazer algo que não seja reinventar a roda, busquem informações nos bancos de patentes, né? A gente sabe que é muito mais para a área tecnológica, mas é muito interessante porque muita informação das patentes não estão nos artigos. E aí talvez você ache que está fazendo algo novo, porque fez uma revisão muito boa, e na verdade talvez tenha essa informação já publicado em outros países nos bancos de patentes. Então, por isso que é importante, se querem inovar nos projetos, se querem realmente fazer um bom uso do recurso público, não reinventando a roda, é interessante que se faça uma pesquisa nos bancos de patentes. Como fazer isso? Vocês não sabem? Nós temos no canal do YouTube do NIT, a gente tem alguns cursos lá, mostrando como fazer busca em banco de patente, e também, ainda assim, ficando dúvida, a gente está no NIT à disposição para mostrar como fazer isso. Bom? Dentro do eixo, né, de promoção da interação entre a UFV e a empresa. Por que isso é importante? Né? A inovação depende do mercado consumidor. Eu disse para vocês lá, a gente pode ter uma descoberta, a gente pode ter uma invenção aqui na UFV, mas a inovação ela só vai ocorrer quando o produto tiver ou o serviço estiver no mercado. E para isso, a UFV não pode vender a tecnologia. A gente não vende, a gente não é mercado, né? Então, a gente precisa de uma conexão com as empresas para fazer a inovação acontecer. E as empresas brasileiras, elas são pouco inovadoras. No Brasil, as ICTs detêm grande parte do conhecimento. Então, P&D no Brasil, quem faz são universidades, diferente de países em desenvolvimento, países desenvolvidos, desculpa, que o P&D ocorre muito nas empresas. Lá nos países em desenvolvimento, assim como no Brasil, o P&D está nas universidades, então precisa haver uma conexão entre as empresas, uma interação entre as empresas e universidades para que realmente o processo de inovação ocorra, né? Então, as empresas podem alavancar a inovação com o conhecimento gerado aqui na ICT, gerado aqui na universidade. E quais são os canais de transferência de conhecimento? Como a UFV pode levar o conhecimento dela para fora, né, para a sociedade? São várias formas, criação de spin-off ou de startups, são empresas, né, oriundas de tecnologias. Uma startup ela é criada a partir de uma tecnologia, foi uma empresa criada em prol daquela tecnologia. Uma spin-off é mais ou menos nesse sentido, mas é quando ela vem da UFV. É uma tecnologia da UFV que gera uma empresa, vamos dizer assim. Isso seria uma spin-off acadêmica, seria uma spin-off da instituição. A gente pode transferir conhecimento por meio de licenciamento, por meio dos acordos de parceria e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, consultorias e prestações de serviço, das publicações em artigos, nos congressos e nas feiras, e também em outros, né, cursos, boca a boca. Então, a gente pode, no dia a dia, transferir o conhecimento da instituição e fazer com que chegue até a sociedade. A transferência, então, do conhecimento, ela pode ser de produto, pode ser um processo, mas também pode ser um know-how, o conhecimento da instituição que é passado somente através, né, da fala. Ô, João, aqui eu acho que vai ter que colocar em tela cheia, porque eu tinha colocado um caso, estava com animação. O que eu trago para vocês aqui é alguns casos de sucesso da UFV em relação à interação universidade-empresa. A gente tem alguns casos de sucesso, eu vou falar rapidamente de 3 deles para exemplificar a importância da interação. Isso. Aqui é um grande caso de sucesso nosso, né, que é a Risoflora, é a empresa daquele professor lá que eu trouxe no slide.
professor Leandro Grassi, acho que em 2008, mais ou menos, ele licenciou uma tecnologia da UFV para criar uma spin-off, que foi a Risoflora. Então, ele tinha um conhecimento específico em relação a um produto contra nematóides, né, um produto biológico, mas com atividade nematicida. Essa tecnologia, então, ela foi licenciada para a empresa desse professor. O professor compõe essa empresa, não tem nenhum problema o professor fazer parte de uma empresa, desde que tenha algumas regras, que as regras sejam muito claras, mas o professor ele pode ser sócio de empresa, ele não pode ser sócio administrador, mas é possível que os servidores, né, com dedicação exclusiva, façam parte do quadro societário. E o professor, então, ele criou essa empresa junto com os outros estudantes da instituição. Essa empresa, depois de algum tempo, ela despertou o interesse do mercado e veio uma empresa multinacional, mas vamos dizer assim, mediana, né? A Stoller do Brasil, e comprou a Risoflora. A Risoflora ainda está aqui em Viçosa, está no Parque Tecnológico, mas ela era do grupo Stoller. E recentemente, eu acho que nesse ano, a Stoller também foi comprada por uma maior ainda, foi engolida por uma maior, esqueci o nome, não sei se você sabe o caso. E aí, a nossa tecnologia, então, ela vai ser utilizada em muito mais partes do mundo, né? E o negócio que a gente fez com a Risoflora de receber royalties ainda continua valendo. Mesmo a UFV licenciou para a Risoflora, a Stoller compra a Risoflora, mas mesmo assim a Stoller ainda fica devendo royalties para a UFV e a UFV recebe royalties e parte desses royalties são repassados para os inventores da tecnologia. Mais uma notícia, né, em relação à área agrária. Parceria entre o UFV e empresas florestais desenvolve variedades de eucalipto tolerante à seca. Aqui na UFV a gente não tem nenhum caso de cultivar de eucalipto ainda protegido, como uma nova cultivar, mas existe então essa parceria do Departamento de Engenharia Florestal com várias empresas do setor para desenvolver novas variedades que sejam realmente passíveis de proteção em vários lugares do Brasil, né, e até fora do Brasil. E isso foi muito interessante, até porque foi somente a partir desse know-how, dessas parcerias, dessas tecnologias e dessa aproximação com as empresas que a gente tem hoje o Polo Embrapi Fibras Florestais aqui na instituição, né, em virtude dessa parceria pré-existente e dessa interação forjada aí há algum tempo já. E, por último, eu trago também o exemplo das canas-de-açúcar. Cana-de-açúcar, essa notícia é bem recente, de novas variedades de cana-de-açúcar lançadas para o mercado. Essas variedades elas ainda não estão protegidas, mas estão em processo de proteção. Mas esse grupo da Ridesa, liderado aqui na instituição pelo professor Márcio Barbosa, ele chegou a produzir, a criar, né, melhorar, fazer o melhoramento genético de uma variedade de cana-de-açúcar, que é hoje plantada em mais de 25% da área nacional de canavial, é uma cultivar que foi desenvolvida aqui na instituição. Então, assim, ela está aí em todo o Brasil, plantada. E retornou muitos royalties. Hoje ela está em domínio público, alguma colega perguntou a questão do domínio público, caiu em domínio público, já, a gente não recebe mais royalties, mas mesmo assim ela continua sendo uma variedade que se adaptou muito bem. Mas essas aqui parece que já vêm, essas foram lançadas recentemente, em maio ou junho aqui, não estou conseguindo ver se isso é 5 ou 6, 5 foram lançadas em maio, parece que ela vem já com características ainda melhor do que aquela 7515 que é hoje a nossa cultivar mais famosa. E é isso, eu já falei um pouquinho disso aqui. Você sabia? É possível montar uma empresa a partir de uma tecnologia gerada na UFV. Para isso, é necessário que a entidade interessada, né, a pessoa física ou jurídica, entre em contato com o NIT e manifeste interesse em possuir a licença da tecnologia para melhoramento, otimização, produção ou comercialização. Então, a gente está trabalhando recentemente agora no licenciamento de uma tecnologia de um grupo dos solos com a engenharia química e uma servidora da UFV. Eles estão com interesse realmente de montar uma empresa e vai incubar, inclusive lá no CENTEV, de uma tecnologia que a gente vai
deve estar licenciando ainda esse ano, já está em processo, esse ano ainda a gente fecha. E aí, além dessas, existem outras, tem o exemplo da Risoflora, que é uma spin-off da instituição, mas existem outras, a Volutec é uma spin-off da instituição, a Recombine Biotech também vocês devem conhecer, o pessoal da Bioquímica, que também é um spin-off da instituição, a Pigpork, que veio lá de tecnologias da veterinária, e aí outras também, que são empresas que estão hoje incubadas, são empresas residentes, incubadas ou gratuadas do Tecnopark, né? O Tecnopark engloba aí a incubadora, o Parque Tecnológico e outros centros, o Centro de Empresas Júniores e o NUDESE, enfim. Havendo interesse de estudantes ou de professores ou de terceiros, né, não ligados à instituição, e licenciar a tecnologia e criar uma empresa, a UFV também vai fornecer meios, né, para que isso possa ser formalizado e concretizado, né, realmente esse sonho, vamos dizer. A importância das spin-offs, né? As spin-offs geram um alto valor econômico, manufaturando produtos inovadores de alto valor agregado, geram empregos, especialmente para a população com maior grau de instrução, e induzem o investimento no desenvolvimento de pesquisa, favorecendo o surgimento de novas tecnologias, e têm impacto econômico fortemente localizado, e acabam tendo um efeito importante na economia local. Então, essa é uma forma, a criação de spin-offs aqui é uma forma da gente promover o ecossistema regional de inovação. Falei um pouquinho de recurso, né, de transferência, de titular. Mais uma vez, quem é o titular da tecnologia? Aqui na UFV, se eu tenho uma patente, se eu tenho uma cultivar, se eu tenho um software, o dono da tecnologia é a UFV, tá? Então, o titular é quem detém os direitos e deveres da tecnologia. Normalmente é a UFV ou a UFV com uma empresa, né? Ou a UFV com uma pessoa física também. A gente tem, enquanto titular, o dever de acompanhar a patente, quando for patente, durante toda a sua vigência. Então, eu disse que ela vale 20 anos. Então, durante esses 20 anos, a UFV tem a obrigação de acompanhar a vida dela. Lá no INPI, para verificar se está tudo bem, se tem que pagar anuidade, se tem alguém contestando alguma coisa, se ela é passível de entrar em caducidade, cair em domínio público. Então, lá no NIT, a gente tem 4, eu vou mostrar para vocês, 4 colaboradores que cuidam das patentes, e aí, semanalmente, tem que verificar lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se tem alguma manifestação ou exigências em relação ao nosso portfólio. A UFV, então, sendo titular, se ela é dona, ela que vai custear, ela que paga, né, com recursos da União, para fazer esse pedido, para fazer o exame técnico. Se a gente tiver um parceiro, empresa, essa empresa vai nos auxiliar também nesses custos. A titularidade ela pode ser dividida com outra empresa ou com outro ICT, então eu posso ter uma patente com o FMG, posso ter uma patente com a Stoller, posso ter uma patente com a Google, e aí a gente divide a titularidade, divide os custos, divide também os deveres. E os pesquisadores da instituição, eles são considerados inventores. Então, eles não são donos da tecnologia, mas eles são os inventores, e sendo inventores, legalmente eles podem receber royalties. Acho que a colega tem uma pergunta. Essa citou o exemplo de, por exemplo, ela pode produzir a tecnologia e desenvolver na casa dela, e aí não tem nada a ver com a venda dos recursos dela e tal, só que se ela quiser patentear, meio que ela vê que ganha esse título. Eu queria entender por que isso acontece. É porque, assim, a Férez, o intelecto dela, a colega pergunta, gente, sobre o direito intelectual, né? Se eu fiz na minha casa, se eu produzir uma nova formulação que não tem nada a ver com a minha formação, tá? Então, é uma nova tinta automotiva, e eu sou da área de alimentos. E aí eu desenvolvi uma nova tinta automotiva lá em casa, não tem nada a ver com o que eu sou paga aqui na instituição. Mas... o exemplo que eu lancei, por exemplo, as instalações do FV, Aí, nesse sentido, a professora até complementou, né, a fala da colega de que realmente não utilizou infraestrutura nenhuma da UFV, não usou reagente, não usou a luz, não usou água, não usou nada.
Porém, aí, mesmo assim, ela deveria, essa patente é da UFV. Por que que sim? Porque ela é paga como dedicação exclusiva da UFV. Geralmente, os professores têm dedicação exclusiva. E, sendo dedicação exclusiva, mesmo fora do horário de trabalho, fazendo na casa dela, o intelecto dela, a gente fala que o bem intangível, eu mostrei para vocês lá que o patrimônio de uma universidade ou de uma empresa, ele se divide em o que ele tem de patrimônio físico, mas ele também tem um patrimônio que são as pessoas e o intelecto. Então, o intelecto dela não é dela, é da instituição. É da instituição. Realmente é complicado, mas legalmente é isso. Ela vai ser, no final das contas, ela vai ser remunerada por esse intelecto, né? Então, assim, empresas, né? Quando você pode ser contratado, um melhorista, por exemplo, ele é contratado para desenvolver nova variedade de milho. No início, ele pode assinar com a empresa lá e falar, olha, tudo que você desenvolver aqui é da empresa, não tem nada. E não necessariamente a empresa precisa pagar algo, tá? A lei de inovação fala que o retorno como benefício para os inventores por essa criação é de 5% a 33% do que for recebido como recurso pecuniário líquido. Então, se a gente receber um bem, a lei fala em 5% a 10%. 5% a 33%. E aqui na UFV a gente paga realmente 33%. Retorna 33% para a instituição, para os inventores. Vou falar disso agora. Vale para todos os inventores. Então, se você é uma pós... Não, aí depende assim. Olha, a gente considera, pela nossa resolução, quem são os inventores? São as pessoas diretamente ligadas a ela. Então, assim, é técnico e professor. Se o professor achar que você, enquanto estudante de pós, também é inventora, você vai entrar. Se você desenvolveu algo na sua casa, aquela história ali, sem usar nada da UFV, você como estudante não teve nada, nenhuma orientação da instituição, não usou laboratório, equipamento, computador, nada aqui, aí isso é seu. Tá? Agora, vai depender se você usou ou não da infraestrutura. Muitos pós-graduandos nos procuram, a gente está até com um caso agora, que desenvolveu fora da instituição, não tem a ver com o curso dele, não é uma matéria da disciplina que ele faz, mas mesmo assim ele quer que a UFV seja titular da tecnologia. Por quê? Para buscar parceiro. Então, a UFV dá uma confiabilidade ao negócio. Então, uma empresa fazer negócio com a UFV é uma coisa, fazer negócio com o João, estudante da graduação, é outra. Tá? E a gente também vai custear, a gente é dono. Então, a gente vai acompanhar, a gente vai custear. Então, há também benefícios. Então, tem um caso concreto aí, que a gente está trabalhando agora, que ele quer que a gente adote a tecnologia dele, nesse sentido. O que você poderia falar? É algo normal você adotar a UFV adotar? Não é normal. Não é normal. Para a gente adotar, geralmente, a gente precisa que algum professor queira acompanhar a tecnologia, porque a gente não tem expertise no NIT em si. Então, se alguém fala assim, eu quero um maquinário muito relacionado à colheita de café. Se eu não tiver um professor lá da área que fala que aquela tecnologia realmente é interessante, que é promissora, que ele vai ser um coordenador para acompanhar pela UFV aquela tecnologia, a gente não adota, a gente não faz. Tá? Aqui, então, é o que eu estava dizendo para vocês. Então, o artigo 4 de uma das nossas resoluções fala que estabelecer que as relações financeiras da Universidade Federal de Viçosa com os autores, inventores e cotitulares da propriedade intelectual no termo dessa resolução sejam regidos segundo os preceitos fixados neste artigo. Sempre é obrigatória a expressão da Universidade Federal de Viçosa em todo o trabalho realizado envolvendo parcial ou totalmente os bens, serviços ou pessoal da universidade, sob pena do infrator perder os direitos referentes à remuneração fixada na forma dessa resolução, e cabe aos autores e inventores apontados no artigo 2º, eu não trouxe, e 3º dessa resolução, até 1/3 dos benefícios pecuniários líquidos advindos da comercialização.
Enfim, não vou ler o resto, mas aí é isso, a gente paga realmente os 33% na UFV, quando a gente recebe R$100 de royalties, tá? 33% dos royalties, um terço disso volta para os inventores. Ah, mas assim, se tiver 2 inventores, eles podem dividir 33 no meio para cada um, ou então o coordenador pode falar, não, 90% é meu, 10% é do aluno. Então, assim, vai depender muito do coordenador, tá? O coordenador é que vai falar quanto que cada um contribuiu intelectualmente. Antes de receber o dinheiro, a gente já assina um contrato entre os autores. A gente fala acordo de melhorista ou acordo de inventores. Para justamente, antes dos R$100 chegar, já fica acordado cada um quanto tem. E aí, quando o recurso chega lá na fundação, a gente já vai ter nesse contrato a conta bancária de cada um, chegou o recurso, a própria fundação já faz a divisão dos fundos. 33% fica no departamento ou departamentos dos professores, então, se eu tiver um professor da bioquímica ou outro da veterinária, vai dividir esse recurso ao meio também. Então, depende de quantos departamentos envolvidos, e um terço fica na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Falando, então, para fixar, né, as transferências de tecnologia, a gente pode fazer contratos de prestação de serviço, que envolve aí serviços técnicos especializados, realização de técnicas e protocolos, e geralmente não gera propriedade intelectual, na prestação de serviço não há intenção de criar algo novo, mas mesmo assim pode ocasionalmente acontecer. Acordo de parceria tem interesse recíproco entre as partes, né? Tem um propósito comum e pode visar a geração de novas propriedades intelectuais. Eu disse que é possível, então, compartilhar laboratórios e infraestrutura da UFV. É possível fazer isso, compartilhar. A empresa vem e, como se fosse um aluguel, vou pagar um valor por meio da prestação de serviço para usar por determinado tempo. Laboratório, equipamento, instrumentos, materiais e demais instalações. Esse compartilhamento com empresas em ações voltadas à inovação tecnológica, ou então eu posso permitir o uso também. Então, a diferença aqui mesmo é que, quando eu falo de inovação tecnológica, eu estou falando de compartilhamento. Eu posso permitir o uso também, mas para outras empresas que não necessariamente voltadas à inovação tecnológica. E transferência e licenciamento de tecnologia, isso foi o que eu falei um pouquinho mais aqui para vocês, né, que é mais o papel do NIT. A gente faz esses processos aqui, são abertos diretamente no NIT, a gente que abre e a gente que cuida dele todo. Esses aqui são abertos pelos interessados nos próprios laboratórios, nos próprios departamentos, me desculpe. Como considerações finais, né, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, mas a gente pode continuar se vocês tiverem dúvidas, é importante pensar, então, se o fruto do projeto desenvolvido por vocês pode ou não ser patenteado ou protegido, né, por outro tipo de modalidade ou registrado, antes de fazer as publicações. Isso é bastante importante. Verificar se existe alguma mudança a ser feita no projeto de pesquisa para torná-lo passível de proteção. É o que eu disse, né? Será que vocês estão reinventando a roda? Será que a gente pode fazer algo que torne o projeto realmente mais inventivo e passível de chegar até a sociedade com potencial inovador? Isso a gente só vai conseguir através de busca em banco de patente, né? Mais uma vez, não adianta a gente fazer só busca em artigo, então é interessante que a gente faça busca também em banco de patente. A forma de proteção do conhecimento, como o know-how e o segredo industrial, em que o sigilo e a confidencialidade são de vital importância. Segredo industrial não tem uma modalidade de registro. Eu não vou chegar e falar, INPI, está aqui o meu segredo. Não, o segredo é para ser mantido. É o caso, mais uma vez, o caso da Risoflora. Eles não têm uma patente, eles têm um segredo de como fazer o processo do bioproduto, do nematicida biológico. Então, eles precisam realmente ter confidencialidade, assinar sigilo, pagar bem os funcionários, eles precisam realmente manter isso. Cada um dos funcionários só conhece um pedacinho do processo, precisa ter medidas de segurança para evitar que alguém saiba do processo todo e disponibilize isso de forma, vamos falar assim, indevida para a sociedade, tá? Então, proteger, manter em segredo e manter o know-how, quando a gente fala de publicação antecipada, se a gente publica, a gente não consegue manter isso, né? Se já está publicado, não vai ser mantido em segredo.
Para finalizar, né, existe um potencial enorme na UFV para a gente ter patente, para a gente ter cultivar, a gente tem um capital intelectual muito forte, a gente tem pesquisas muito boas, então existe realmente um mar de oportunidades, né, para que a gente possa aumentar aí os nossos indicadores e que a gente possa, enquanto instituição, ganhar com essa modalidade, com essas modalidades, com essas ferramentas de proteção e que os nossos inventores, pesquisadores, professores saiam ganhando também. Acho que era isso, pessoal. Aqui eu trouxe só que nós, né? Eu estou aqui, eu faço a coordenação executiva lá do NIT, tem uma equipe de patentes, são 4. Aqui, meninas que cuidam diretamente dos pedidos de patente da instituição. Aqui está só como marcas, mas na verdade a Andresa fica responsável por marcas e os outros registros, né? Software e cultivar também, direito autoral. A gente tem uma colaboradora voltada para estudar mais sobre interação e valoração de tecnologias. 2 servidores que cuidam dos contratos, desses acordos de transferência, prestação de serviços que passam todo dia lá no NIT para avaliação. Tem uma administradora que cuida da gestão da propriedade intelectual, né? E a gestão também ajuda na gestão dos processos internos lá do NIT. O João, que está aqui, a nossa estagiária da comunicação, e a Thalita, que representa a Rede Mineira de Propriedade Intelectual, que é o UFV, é sede da Rede Mineira de Propriedade Intelectual e coordena essa rede junto com o UFMG. Pessoal, era isso, tá? Então, eu fico aí à disposição para a gente poder conversar mais um pouquinho, se vocês quiserem. Quantos vocês ganham? A colega perguntou quanto que a gente ganha. Eu vou responder. Bolsa FAPEMIG. Bolsa FAPEMIG. A maioria dos nossos colaboradores são bolsistas. Infelizmente, não existe um cargo específico para a NIT ainda no Brasil, não existe para as universidades. Eu sou contratada via FUNARV, eu sou analista de projetos lá. E a gente tem 3 servidores ali, então são servidores da UFV, então eles ganham da mesma forma que ganha um outro assistente da instituição, e temos a maioria como bolsistas, então são Bolsa de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia da UFV, da FAPEMIG, então é o padrão de Bolsa FAPEMIG. Melhorou agora, né, gente? Melhorou, então... de royalties! Quanto que retorna as tecnologias para o UFV, né? Quanto retornamos de royalties? Ainda é pouco recurso, tá? Vou falar para vocês que durante toda a vida da CPPI e do NIT e das cultivares, que mais renderam royalties para o UFV, e agora as tecnologias de patente, incluindo vacinas para suínos, incluindo programas de computador, todo o portfólio. Hoje a gente recebeu o UFV já recebeu em torno de 2 milhões de reais relacionado a royalties. Mas para 20 anos isso é um valor muito pequeno, né? É pouco, é muito pouco. É muito pouco. Ainda é pouco, mas a gente pretende melhorar. Rendeu, assim, é o que mais rendeu, tá? Desse aí, eu vou te falar que 1/3 desses 2 milhões deve ser da cana, mas é porque a cana é muito específico. Existia um acordo entre as usinas e as instituições que compõem essa rede, que chama RIDESA. E aí a cultivar, que é da UFV, plantada lá em São Paulo, às vezes o retorno desse royalties ficava para São Paulo. E a cultivar da UFSCar, que é plantada em Minas, esse retorno vinha para Viçosa. E aí a gente está até procurando mudar isso mesmo, porque aí acaba que, como os canaviais estão muito lá em São Paulo, a nossa cana que é plantada lá, então São Paulo sempre ganhava mais, o UFSCar sempre ficava com a maior fatia desse bolo. Então, hoje a gente está tentando regularizar uma forma que mesmo as universidades paguem para as universidades que estão utilizando. Então, a gente está mudando um pouquinho esse convênio que já existia há mais de 10 anos, e aí a gente está num processo de mudança agora em relação a isso. Bom, mas o valor ainda é pequeno. As pessoas, infelizmente, ainda não enriqueceram ganhando royalties. Se o valor é pequeno, eles estão procurando na cana? Na verdade, a cana já caiu em domínio público.
ela acabou o prazo dela, que a gente poderia ter ela no mercado. Aí as usinas ainda estão utilizando, podem utilizar essa cana sem pagar royalties, e ainda fazem isso. Então, a gente já está com a melhor cana sem receber royalties. Mas o professor Márcio, ele explica que ela ainda tinha algumas deficiências. Então, assim, poderia ter uma praga ou outra, poderia, num período de seca, não reagir muito bem, e aí, por isso, fazem sempre novas variedades para tentar melhorar aquele problema que já existia na outra variedade. Na minha região, ela tinha cana Uhum. Só que faz mais de 10 anos que eles mesmos desenvolveram. Aí eu tive essa dúvida, porque assim, isso não é tanto assim de falta de coisa. Então, assim, acho que vai ser negócio da usina, né? Se é interessante ou não pagar ou não pagar, ou ter uma própria variedade. Mas, assim, aqui na UFV e o sistema, vamos pensar assim, tanto de cultivar quanto de patentes, lancei um produto, vamos sempre melhorar aquele produto. E é assim que funciona com a cana. Então, o final dela é 7515. Essa 867515 era muito boa, mas aí as tecnologias, os estudos vão melhorando ainda mais aquela tecnologia. Por isso são lançadas duas agora, e parece que vão realmente superar o valor de plantação em relação à antiga. Em tempos de atirar, tem algum mecanismo na legislação brasileira de continuar, de você pegar essa patente e adiar mais tempo? Porque, por exemplo, você tem a Disney, que é mestre disso, né? Tanto que eles estão relançando aquele Mickey animado, o antigão, no fardo. Aquele que é em preto e branco. Para eles continuar com a patente para não ficar de futuro. Então, por exemplo, para a cana de açúcar, teria como, não sei se é modificação genética, teria como eu fazer uma modificação nova, mesmo que pequena, que não mude muita coisa, para adiar essa patente? O sistema, o colega está perguntando a respeito de aumentar o tempo de proteção, né? A legislação antiga, sem modificação, a nossa legislação antiga de propriedade industrial, ela permitia um acréscimo no prazo da patente, caso essa patente não fosse concedida muito rápido. O que eu estou falando? Assim? Aí eu tenho um pedido de patente no Brasil, e aí passou 10 anos e o INPI ainda não me falou, que é o instituto responsável por isso no Brasil, não falou se vai me dar a patente ou não. Se passasse de 10 anos, o INPI prorrogava esse prazo pelo atraso dele. Então, eu tenho um caso específico aqui, de uma tecnologia da veterinária. O pedido foi depositado no ano 2000. Então, a patente deveria valer de 2000 a 2020. O INPI demorou tanto tempo para dar a patente, deu a patente só em 2013. Então, por isso a patente vale até agora. 2023. Ganhamos 3 anos por causa de 3 anos que o INPI a mais o INPI demorou para dar a patente. Só que isso caiu. Por que caiu? Caiu porque existia um lobby das farmacêuticas para que o INPI realmente demorasse com essas patentes, porque aí eles ganhavam mais tempo de mercado. Imagina o que é para uma indústria de remédio ganhar 1, 2 anos a mais da patente. São rios de dinheiro. Então, isso caiu, isso não existe mais no Brasil. Aí, o que deve ser feito é fazer o desenvolvimento tecnológico, é o que aconteceu com a cana. A nossa cana 867515 era muito boa, mas o professor e a equipe já verificaram que existiam algumas deficiências que podem ser melhoradas naquela cana. Então, ele está desenvolvendo novas variedades, não é aquela mesma cana, ele vai entrar com uma variedade que tem o parental, que é filha da 7515, mas que tem características melhoradas. Então não teria como pegar aquela antiga e continuar a mesma não. Não, você pode fazer novas patentes, novas variedades de cultivares dentro daquela antiga, mas o mesmo não. Mais alguém? Não? Isso. Pessoal, muito obrigada, tá, pelo tempo de vocês, pelas dúvidas, pela interação. E aí a gente está à disposição, aqui está o meu e-mail, nit.coordena@ufvbr. O meu nome é Flávia, né? E aí a gente está lá à disposição. Nossa sala fica no Bernardão, sala 104, um pouquinho antes do banheiro, naquele corredor. Precisando, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada.